Olá, minha gente, essa é a nossa quarta aula de obrigações, né? Na aula de hoje, a gente vai começar a abordar os dispositivos do Código Civil de forma mais sequencial, né? E a gente vai começar pela primeira modalidade, né, de obrigação, que é a obrigação de dar, tá? Aqui na nossa introdução, a gente vê que as classificações elas podem variar ao infinito, né? Mas esquematicamente dois grandes conjuntos eles ganham força. Quais são eles? As obrigações positivas e as obrigações negativas. Nas obrigações positivas, ainda, né, segundo os preceitos que herdamos de Roma, elas podem ser de dois tipos: obrigações de dar e obrigações de fazer. As obrigações negativas são obrigações de não fazer, né? Vimos também que quanto às obrigações de dar e de fazer, existem algumas diferenças relevantes, né? Caio Mário, ele fala que quando a gente estiver diante de uma zona cinzenta, quando para que você haja um pressuposto de você mesmo fazer, então essa obrigação seria de fazer. Essa é uma visão mais objetiva dele, né? Então, por exemplo, se eu sou um marceneiro e me contratam um armário, óbvio que eu vou ter que entregar o armário, né? Mas eu vou ter que primeiro fazer esse armário. Então, se para o dar há como pressuposto um fazer, essa obrigação seria uma obrigação de fazer, né? O Paulo Nader, ele citando Máximo Bianca, ele vai um pouquinho além, né? A explicação do Caio Mário não está errada, mas eu acho a do Paulo Nader mais completa, citando Máximo Bianca. Se o valor maior do objeto for devido ao trabalho criador, a obrigação será de fazer, do contrário será de dar. E aí a gente pode pensar no seguinte: vamos continuar no exemplo do marceneiro, que está correto, né? Eu sei que o marceneiro é muito bom, etc. E eu quero contratar o armário, né? Eu vou a ele e contrato este armário. Tá, beleza. O dar pressupõe um fazer, mas mais do que isso, o mais valioso nesse arcabouço, nesse acervo negocial que eu estou propondo, o mais valioso é o trabalho humano de fazer o armário, né? A montagem do armário e a entrega do armário, mais especificamente a entrega do armário, será uma consequência da atividade mais valiosa, que é o fazer, né? Agora, vamos pensar, eu vou a uma loja, a uma grande loja de departamentos, né? Casas Bahia da vida, né? Aí eu chego lá e vejo um armário, gosto, e aí eu vou lá e compro esse armário. Gente, essa obrigação me parece mais uma obrigação de dar, porque a montagem é gratuita, né? Eu comprei o objeto, né? Então, voltando aqui ao critério do Máximo Bianca, vamos lá. Se o valor maior do objeto for devido ao trabalho criador, a obrigação será de fazer. Do contrário, será uma obrigação de dar. Então, comprar aquele armáriozinho batido numa loja de departamento seria uma obrigação de dar, né? Agora, contratar um marceneiro porque para ele fazer o armário, isso aí seria uma obrigação de fazer, ainda que ele tenha que me entregar uma coisa, que é o armário. É importante afirmar que os direitos do credor da obrigação de dar são pessoais, podendo todavia gerar direitos reais. O que é que eu quero dizer com isso? Olha só, gente, quando eu chego para o sujeito e falo assim, eu quero comprar o seu carro, né, me dê o seu carro. Tá aqui o dinheiro, me dê o seu carro. Obrigação de dar coisa certa, o carro, né? Isso aqui é uma obrigação de direito pessoal, né? O objeto imediato aqui dessa obrigação é qual? O objeto imediato é a prestação do carro. É o ato humano de entregar o carro. Esse é o objeto, tá? Agora, pode ser que depois de cumprida a obrigação, de prestado o que é devido, nasça um direito real. Então, sim, obrigações de dar, elas podem vir a fazer nascer um direito real, como elas podem vir a fazer nascer um direito pessoal, né? Eu empresto meu carro, né? Eu, Rogério, emprestei meu carro. Assinei um contrato dizendo que meu carro seria emprestado daqui a 3 dias. Beleza. Esta é uma obrigação de dar, né? Então, a minha obrigação é uma obrigação de dar, ela vai fazer nascer
um direito pessoal. Depois vai ter uma outra obrigação de dar na modalidade restituir, que é a história do comodatário ter que me devolver o carro que eu emprestei. Tá? Mas vejam, aqui essa obrigação de dar e de restituir, elas apenas estão inseridas no âmbito de direitos pessoais e não fizeram nascer direitos reais. Mas pode ser que uma obrigação de dar faça nascer um direito real e isso não choca. Então eu assumi a obrigação de dar um boi para o vizinho da minha chácara. Beleza, dei o boi. Tá? Nasceu, depois de cumprida a obrigação, nasceu para ele um direito real de propriedade sobre esse boi. Beleza. Mas o antecedente, eu estou parando, estou analisando e vou analisar apenas nessa aula, não o direito real de propriedade que nasceu. Eu vou analisar nesta aula o antecedente lógico. Este direito pessoal, esta obrigação que tem por objeto a prestação da coisa, uma obrigação de dar. Beleza? Bom, o Código Civil argentino, já que a gente está falando de obrigação de dar, parece trazer uma definição muito apropriada para ela. Tá? Embora não seja muito a onda dos códigos ficar definindo, né? O artigo 574 do Código Civil platino, ele parece que trouxe um conceito interessante para a obrigação de dar. Me parece um conceito preciso. Né? E aborda mais ou menos esses pontos que nós já invocamos aqui. Vamos lá. A obrigação de dar é a que tem por objeto a entrega de uma coisa, móvel ou imóvel, com o fim de constituir sobre ela direitos reais ou de transferir somente o uso ou a detenção, ou de restituí-la a seu dono. Então, aqui, beleza, ele está focando na prestação, que é a entrega da coisa. Para quê? Para fazer nascer um direito real, para fazer nascer um direito pessoal, transferindo só o uso ou transferindo a detenção da coisa, não importa. Tá? O importante é a conduta humana de prestar o objeto, que é a coisa. Tá? Bom, segundo Paulo Nader, na prática dos negócios jurídicos, a obrigação de dar geralmente provoca o surgimento consequencial de elos obrigacionais de fazer e não fazer. Não é obrigatório isso, mas pode. Tá? Por exemplo, às vezes eu tenho a obrigação de dar um objeto e aí, a depender do contrato, por exemplo, se for um contrato de compra e venda, eu vou garantir este objeto contra alguns riscos. Né? Evicção, que é ele ser tomado por terceiro, vícios ocultos. Então, são obrigações de fazer. Né? Uma obrigação de me abster de alguma coisa, mas são obrigações consequenciais e são novas obrigações. Aí eu vou ter que analisar o fazer ou não fazer como uma nova obrigação, ainda que por consequência tenha derivado da obrigação de dar. Mas isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, gente. A gente está estudando obrigações. As obrigações têm fontes diversas. Uma delas o contrato. E no mesmo contrato eu posso ter a origem de várias obrigações. Obrigação de dar, uma obrigação consequencial, como consequência da obrigação de dar, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer. Tá? Isso não nos choca, porque a gente vai analisar aqui não o contrato inteiro. Isso vai ser matéria do semestre que vem para vocês. A gente está analisando um pedacinho daqui de dentro desse contrato. Algo que derivou desse contrato, algo que surgiu desse contrato, que são as obrigações nele inseridas. Tá bom? Bom, vamos lá. Assim que bom, já falamos sobre isso. Subespécies de obrigação de dar. A obrigação de dar pode ser de 3 espécies. São elas: obrigação de dar coisa certa na modalidade entregar, artigo 233 e seguintes. Obrigação de dar coisa certa na modalidade restituir, artigo 238 e seguintes. E obrigação de dar coisa incerta. Professor, ainda não entendi. Calma, você vai compreender e a gente vai analisar cada uma delas. Mas já para falar para vocês, só para matar um pouco a curiosidade, quando o objeto já é definido, né, eu tenho uma obrigação de dar coisa certa. Né? Eu vou ter que entregar o meu carro para Pedro. Carro placa JGN 6655, exemplo. Aí, um objeto é definido, é certo. Obrigação de dar coisa certa. Tá? Agora, se eu emprestei o meu celular com
o número ao qual está vinculado o número tal, ou número de série, número tal, se eu emprestei este objeto, o sujeito vai, que é uma coisa, aqui nesse caso aqui, é uma coisa que me pertence, que está individualizada, eu não emprestei algo incerto, eu emprestei o meu celular, tá certo? Eu quero o meu celular de volta, porque nele ele já está com a minha cara, ele já está com arquivos salvos lá dentro, já está, então eu quero o meu celular. Então, vai nascer aí para o sujeito que recebeu por empréstimo a obrigação de dar na modalidade restituir, tá certo? Ele vai ter que me devolver o celular. Tá? Bom, gente, agora olha que interessante, só para vocês já irem raciocinando aqui. Obrigação de dar, entregar, restituir. Na obrigação de dar, na modalidade entregar, normalmente o credor e o devedor. Nós temos aqui, temos a prestação. De novo, vou desenhar aqui. Obrigação restituir, credor, devedor, prestação. Tá? Para vocês examinarem aqui. Obrigação de dar, entregar e restituir. Em todas elas nós vamos ter o credor e o devedor e a prestação. Credor, devedor e prestação. Beleza. Ok. Estão aqui. Tá? Bom, eu quero que vocês notem o seguinte. Nessa obrigação de dar, modalidade de entregar, eu, Rogério, vou ter que entregar o meu carro para o Pedro, que o comprou. Então, o devedor aqui é o atual proprietário. O devedor é o atual proprietário. A modalidade da obrigação de dar, modalidade de entregar. Tá? Agora, restituir, eu emprestei meu carro para o Pedro. Eu sou o credor deste carro na modalidade de restituir. Eu quero o carro de volta. Vocês vão ver, então, na obrigação, aqui é o que mais muda. Tá? Na obrigação de dar, modalidade de entregar, o devedor, que é o proprietário. Na de restituir, o credor, que é o proprietário do bem. Tá? Só para vocês entenderem no papel qual é a principal diferença entre as duas. Quanto à questão da obrigação de dar coisa incerta, nós sabemos que as obrigações elas têm os seus objetos, né, quando são objetos imediatos, né, coisas que devem ser prestadas. Né? Nós sabemos que essas coisas elas são definidas pelo gênero, né, pela sua espécie e pela sua quantidade, etc. Né? Muitas vezes eu consigo definir apenas o tipo, mas eu não consigo individualizar ainda. Né? Por exemplo, vou te dar um boi. Está aqui o gênero, né? Está aqui a quantidade, mas eu ainda não tenho a espécie individualizada. Que boi é esse? Tá certo? Então o objeto aqui, ele é um objeto determinável, mas ele ainda não é um objeto determinado. Né? E aí nós estaremos diante de uma obrigação de dar coisa incerta. Né? Nós vamos estudar ela depois com mais calma. Tá certo, gente? Bom, vamos lá. A importância da classificação diz respeito em especial aos efeitos dos riscos incidentes sobre a coisa, como será abordada adiante. Análise principiológica do Código de 2002. Gente, olha só, o Código de 2002, a exemplo do Código de 16, ele foi pensado para solucionar problemas reais. Tá? Esses problemas, eles iam do quê? Quando eu tenho que entregar um objeto, ou restituir um objeto, né? Se antes da entrega houver a deterioração da coisa, e se houver um melhoramento da coisa, e se houver a perda da coisa, quem é que sai no prejuízo, como é que as partes vão ter que se ajeitar? Esses são os grandes problemas que vão surgir nessas obrigações. E o código, pensando nesses problemas, veja a lógica do código. O código ele quer dirimir esses conflitos. Então ele vai apontar soluções para dirimir esses conflitos. Tá? Então eu coloco aqui que os 3 problemas mais corriqueiros que o código teve a pretensão de
resolver foram perecimento da coisa, deterioração da coisa, melhoramento da coisa. Isso pode dar briga entre credor e devedor. E é para isso que o código ele foi idealizado para regular essas situações intersubjetivas. Tá? Então a pergunta que se faz é: quem vai pagar pelos prejuízos ou usufruir dos melhoramentos que se derem na coisa? E Roma ela trouxe alguns princípios que nos ajudam a responder. Isso foi sendo colocado tijolo sobre tijolo no direito romano, né? Com o passar dos anos, eles chegaram a um modelo aqui principiológico para resolver essas questões. Depois de muitas brigas que foram na prática resolvidas pelos pretores romanos. Mas e aí eles conseguiram extrair princípios que passaram para a posteridade. Um deles está no artigo 313 do Código Civil do Brasil, que diz o quê? O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Então, veja, nós temos aqui, se a coisa pior, isso é muito usado principalmente para deterioração da coisa. Eu não sou obrigado a receber uma coisa deteriorada. Tá? Guardem esse princípio, viu? O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Esse princípio decorre do brocardo latino, debitor aliud pro alio, invito creditore solvere potest. Ou seja, o devedor não pode pagar contra a vontade do credor uma coisa por outra. E se completa pela ideia de pacta sunt servanda, ou seja, os contratos eles fazem lei entre as partes. A outra face do princípio é de que o credor não pode exigir coisa diversa do que foi estipulado. Né? Então ele não vai ser obrigado a receber uma coisa diferente, mas ele também não vai poder exigir uma coisa diferente. Aí se pergunta, a compensação, a herança de dívida, a dação em pagamento e obrigação facultativa seriam exceções a este princípio? Gente, não, normalmente não. Sabe por quê? Porque eles acabam sendo aqui, eles acabam tendo um cunho voluntário. Tá certo? Então as pessoas elas têm que concordar com essas situações jurídicas para que elas possam receber algo distinto do que é devido a elas. Tá? Mas isso são escapes legais que apenas reforçam a regra. Tá? O princípio ele continua rígido. Né? Não pode o devedor solver o débito, assim parceladamente, a menos que aceite o credor, e nem pretender pagar a coisa distinta daquela combinada, mesmo que seja mais valiosa. Segundo princípio, res perit domino, a coisa perece para o dono. Quem amarga a perda da coisa normalmente é o seu proprietário. E por fim, o acessório segue a sorte do principal. Está no artigo 233, que diz: a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias da coisa. Esta presunção, então, se eu sou obrigado a prestar o principal, em consequência prestarei também um acessório. A presunção decorrente do artigo transcrito é juris, deixa eu apagar aqui esse acento, porque não tem latina essa palavra, né? É juris tantum, ou seja, é uma presunção relativa que pode ser afastada, né, por prova em contrário. Assim, a convenção das partes ou a circunstância do caso pode afastá-la. Paulo Nader entende que este princípio engloba as pertenças, frutos, que podem ser naturais ou industriais e pendentes, percebidos, colhidos, estantes, que já são separados ou já acondicionados para venda, percipiendos, que deveriam, mas não foram colhidos, consumidos, que já foram utilizados. Calma, eu vou explicar isso aqui melhor. O principal, o acessório segue a sorte do principal. Beleza, esse é o princípio. O acessório segue a sorte do principal. Está lá no artigo 233. É uma coisa que vai ser sempre assim? Não, alguns casos não. Paulo Nader ele cita exemplos de bens acessórios. Né? E ele cita as pertenças. Só que aqui eu só vou ter uma leve discordância dele, porque o princípio de que o acessório segue a sorte do principal não se aplica às pertenças. Deixa eu até pegar aqui no Código Civil. Deixa eu
pegar aqui. Vamos lá. Pertenças. Aqui. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao serviço, ao uso ou ao formoseamento de outro. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou das circunstâncias do caso. Gente, as pertenças são bens acessórios que não necessariamente seguirão a sorte do bem principal. Vamos analisar o que são pertenças, tá? Vamos relembrar aqui nessa aula o que são pertenças. Mas, embora então eu discordo do Paulo Nader quando ele diz que esse princípio de que o acessório segue a sorte principal se aplicaria às pertenças. Não, não acho que se aplique. Tá? Agora, acho sim, aí eu vou concordar com ele, que ele se aplica aos frutos. Né? O que são frutos? Gente, frutos são aqueles bens acessórios que eles nascem do principal, né? E quando eles são destacados do principal, eles não diminuem a substância do principal. Pense realmente numa fruta colhida de uma árvore. Ela não diminui a substância do principal. É diferente do produto. O produto é aquele bem acessório que quando ele é retirado do principal, ele diminui a substância. Então, se eu pensar na árvore, só para dar mais concretude aqui para a explicação, retirar a fruta ou o fruto da árvore, isso é um fruto. Né? Agora, derrubar a árvore e pegar a madeira, a lenha da árvore, isso é um produto. Porque ao retirar a madeira, eu diminuo a substância da coisa. A carne de um animal, ela costuma ser produto. O leite do animal é fruto. Tá? Bom, os frutos podem ser naturais, industriais, pendentes. Não, pode ser naturais e industriais. O que são naturais? Naturais são aqueles produzidos sem intervenção humana. Industriais são aqueles produzidos decorrentes da intervenção humana. Pendentes são aqueles que ainda não foram colhidos. Percebidos ou colhidos são aqueles que já foram colhidos. Estantes, que são os separados e já acondicionados para a venda. Percipiendos eram os que deveriam, mas não foram colhidos. Consumidos é o que já foram utilizados. E os produtos eu já expliquei para vocês o que são. Rendimentos, eles são frutos civis, exemplo, juros. Benfeitorias, bom, aí vamos lá, gente. Todos esses seguem a sorte do principal, tá certo? Então, como regra. Então, qual, professor, o bem acessório que não costuma seguir a sorte principal? As pertenças, e nós vamos relembrar mais detalhadamente. Vamos aqui focar primeiro nos que seguem, tá? Benfeitorias. Gente, as benfeitorias, elas são obras ou serviços realizados em coisas já existentes para evitar a sua ruína, tá? Para aumentar seu proveito econômico ou apenas para embelezá-lo, ou torná-lo mais confortável. Então essas benfeitorias elas vão ser benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias, segundo essas três modalidades que eu falei. Necessárias são aquelas que evitam a ruína da coisa, são obras e serviços feitas em coisas já existentes para evitar a sua ruína. Benfeitorias necessárias. Benfeitorias úteis são aquelas obras e serviços realizadas para aumentar o proveito econômico. Né? Tipo, eu pego a minha casa que já está pronta, eu reformo, transformando um cômodo em garagem. Né? Um cômodo que estava vazio e abandonado, eu transformo em garagem. Benfeitoria útil. Aquilo não evitou a ruína da minha casa, mas aumentou o proveito econômico. Né? Benfeitoria voluptuária, eu pintei minha casa de outra cor que estava fora de moda. Tá? Beleza. Agora, lembre-se que as benfeitorias, elas não são a mesma coisa que uma acessão. Tá? Só para relembrar rapidamente. A acessão é aquele bem acessório por meio do qual eu faço aderir coisa nova ao principal. Aderir coisa nova ao principal. Então, quando eu construo uma casa do zero num terreno, isso é uma acessão. Agora, quando eu reformo a casa, eu fiz benfeitorias na casa. Tá? Porque as pessoas tendem a chamar tudo de benfeitoria e não é bem assim. Tá? Bom, Carlos Alberto Gonçalves acertadamente ele lembra que as pertenças elas não costumam seguir a sorte do principal. Isso está correto pelo artigo 93 e 94. Né? E só para relembrar o que são pertenças, gente, está dito aqui, ó, artigo 93.
São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Então, que não constituindo partes integrantes. Quem foi aluno meu sabe que eu pego o exemplo da caneta e digo o seguinte: a ponta dessa caneta, ó, a ponta dessa caneta, né? Estão vendo aí a pontinha dela? Ela integra a estrutura da caneta, ela é a caneta, ela é uma parte integrante. A tampa da caneta não integra a estrutura interna dessa caneta. Tá? Eu posso até pensar na caneta sem a tampa, eu não consigo pensar na caneta sem a ponta. A ponta é uma parte integrante, a tampa é uma pertença. Tá? Só para relembrar aqui, de forma mais singela, isso aqui para vocês. Mas aqui eu também transcrevo um texto muito interessante. Quanto às partes integrantes, é necessário que seja estabelecido o seu conceito, pois Paulo Nader entende que as partes integrantes não essenciais são englobadas pelo artigo 233, pois só elas podem ser objeto de relações jurídicas em separado, ao contrário das partes integrantes essenciais. Partes integrantes essenciais, então, gente, parte integrante é aquilo que integra a estrutura interna da coisa. Tá? Então, quando eu penso num carro, os pneus, o motor, a lataria são partes integrantes. Aquilo é o carro. Tá? Agora, um som que eu vou lá e coloco e tiro do carro, isso é uma pertença. Beleza? Vamos lá. Partes integrantes, elas podem ser essenciais e não essenciais. As partes integrantes essenciais são aquelas que não podem ser separadas entre si sem que alguma resulte destruída ou essencialmente modificada. Partes integrantes não essenciais são as que podem ser separadas da coisa sem que isso signifique um prejuízo à sua existência. Gente, então vamos lá. Quando eu tenho o chassi do carro não pode ser substituído, porque aquilo mostra que o carro ele não foi roubado, né? Então o chassi do carro é uma parte integrante essencial, porque ela se enquadra nesse conceito aqui, ó. Partes integrantes essenciais são aquelas que não podem ser separadas entre si sem que alguma resulte destruída ou essencialmente modificada. Agora, outras partes do carro, como pneus, como vamos lá, partes do motor do carro, elas podem ser substituídas. Pedaço do farol, elas podem ser substituídas. Né? Vejam que o pneu é uma parte integrante no essencial, fica muito claro isso. Por que o pneu? Primeiro, porque o pneu é uma parte integrante e não é uma pertença. O pneu é uma parte integrante porque eu não consigo pensar um carro sem pneus, sem rodas. Não consigo. Então ele integra a estrutura interna do carro. Né? Porque ele não é uma pertença. Porque a pertença, gente, quando ela serve ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento, mas ela não é a coisa. Tá certo, gente? Então, isso aí que é pertença. Tá? A parte integrante, ela é a coisa. Tá? Só que ela é não essencial quando ela pode ser substituída. Né? E aí, nós estamos aqui ainda tratando das partes integrantes essenciais e não essenciais, e nós temos aqui, salvo engano, isso aqui é de um professor chamado Leonardo Brandelli. Ele diz assim: partes integrantes não essenciais são as que podem ser separadas da coisa sem que isso signifique um prejuízo à sua existência. Note-se que, para oferir-se há ou não possibilidade de separação, sem que seja substancialmente modificada, tomar-se-á um critério econômico-social e não naturalístico. Isto é, ver-se-á se a separação seria antieconômica e não se há relevância para a natureza da coisa. Assim restará modificada na sua essência a parte integrante quando sua utilidade e o seu valor ficarem reduzidos substancialmente por consequência da separação. Se eu tentar modificar o chassi, eu vou ter grandes problemas. Né? Agora, se eu modificar o radiador do carro, né, o carro não vai funcionar sem o radiador. O radiador é uma parte integrante do carro. Mas se eu substituir, isso não vai ter maiores traumas. Então é uma parte integrante não essencial. Então, com efeito, coisas que à primeira vista possam parecer partes integrantes essenciais, após uma melhor análise com vistas ao critério econômico, qualificar-se-ão como partes integrantes não essenciais. É o caso, por exemplo, dos pneus de um automóvel. Né? Vamos continuar aqui, eu acho que isso aqui ficou claro. O mesmo ocorre com o motor de um automóvel, desde que o restante do carro esteja em estado que permita
interessar a montagem de outro motor, turbinas do avião, etc. As pertenças, aí agora vem, qual a diferença da pertença para a parte integrante? A pertença não é a coisa. A pertença, ela serve ao uso da coisa. Tá? Então, as pertenças, da mesma forma que as partes integrantes não essenciais, podem ser objeto de direitos separados. E por isso nem sempre é fácil distingui-las na prática. Vou tirar aqui um acento aqui que não existe. Distingui-las na prática. Para tal fim, deve-se adotar o critério da não fundamentalidade para a utilização da coisa principal e o da conservação da individualidade. Não fundamentalidade. O som que eu acoplo no carro, ele não integra o carro. Ele não é o carro. Porque eu posso ter um carro sem o som. Beleza? Ele não é uma parte integrante do carro. Tá? Não fundamentalidade. E conservação da individualidade. Aquilo continua sendo algo que pode ser separado do carro. É o som. Né? Então, não fundamentalidade e conservação da individualidade sempre presente nas pertenças. As pertenças, ao contrário das partes integrantes não essenciais, não formam com a coisa uma unidade. Professor Leonardo Brandelli. Tá? Gente, isso é muito relevante porque a gente está estudando a história de que o acessório segue a sorte do principal. Então, pertenças, elas são um acessório, mas nem sempre elas seguirão a sorte do principal. Tá bom, gente? Bom, seguindo aqui. Obrigação de entregar. Apreciados os princípios, vamos aos demais regramentos do Código Civil. Dispõe o artigo 234 do Código Civil. Agora vamos ver aquela história que eu falei para você. O Código Civil, ele ao pensar na obrigação de dar coisa certa, ele pensa nas duas modalidades, entregar e restituir. E aí ele fala assim, quais são os problemas que podem surgir? Perecimento, deterioração e melhoramento da coisa. Artigo 234. Se no caso do artigo antecedente, a coisa se perder sem culpa, perecimento da coisa. A coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Resolvida, gente, significa restituir as partes ao estado anterior. Se a perda resultar da culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Beleza. Gente, a perda de uma coisa pode acontecer nas seguintes hipóteses: destruição da coisa, incêndio, perda de suas qualidades essenciais, colocação em local inacessível, confusão, que é a mistura inseparável de líquidos, combustão, que é a mistura inseparável de sólidos, desaparecimento, quando a coisa for colocada fora do comércio. Não havendo culpa do devedor, como por exemplo nas hipóteses do caso fortuito ou fato de terceiro, antes da tradição, pelo princípio res perit domino, a coisa ainda será do devedor e ele amargará o prejuízo da sua perda. Professor, não entendi nada. Vamos lá. Eu vendi meu celular para o Pedro. Tá? Então, vendi meu celular, assinamos o contrato, eu vou lá, marquei com ele na frente do meu apartamento, do meu prédio, e eu desci com o celular aqui. Né? Bom, quando eu desci com o meu celular aqui, gente, eu fui assaltado. Antes do Pedro chegar, veio o ladrão. O ladrão levou o celular. Ah, mas eu já tinha assinado o contrato de venda, o dinheiro já tinha sido depositado na minha conta. Não interessa. Não houve a tradição. O que transfere a propriedade é a tradição. Res perit domino. Lembram daquele princípio? Res perit domino. A coisa perece para o dono. Quem é o dono da coisa antes da tradição? Ainda sou eu, vendedor. Eu ainda sou o proprietário. A coisa perece para mim. Então, vejam como é sábio o artigo 234. O que é que ele diz? Aqui sem culpa, tá, gente? Pensem bem nesse caso do assalto, que o bandido leva meu celular que eu tinha já vendido, né, e deu essa zebra toda. Artigo 234. Se no caso do artigo antecedente, que é a obrigação de dar coisa certa, modalidade entregar, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Aí fica resolvida, voltamos ao status quo anterior. Qual é o status quo anterior? O dinheiro continua na mão do comprador, eu, que era o proprietário, dancei.
Ah, mas olha só, gente. Mas e se houve a tradição? Porque, ó, ele diz aqui, artigo 234, se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor antes da tradição. Agora, e se a coisa se perder depois da tradição? Vamos mudar aqui o exemplo. Vendi meu celular, recebi o dinheiro, desci para frente do prédio, entreguei o celular para o Pedro que comprou meu celular. 30 segundos depois de eu entregar o celular para o Pedro, já entreguei. Veio um bandido e assaltou a gente, levando o celular da mão do Pedro. Gente, a coisa perece para quem? A coisa perece para o proprietário. Res perit dominum. Quem é o proprietário nesse segundo exemplo? Já é Pedro, porque a tradição já aconteceu. Tá? Mas isso é perecimento sem culpa. Eu acho que é uma coisa até intuitiva, né? Agora, quando a gente vai aqui nessa história de se a tradição já aconteceu, o Paulo Nader chama só atenção para uma coisa. Às vezes existem algumas regras que elas decorrem de tipos específicos de contrato. Por exemplo, no contrato de compra e venda, ainda que eu entregue a coisa, eu sou, em princípio, responsável por corrigir vícios ocultos que a coisa tenha apresentado posteriormente. Tá certo, gente? Mas isso decorre não da natureza em si de toda obrigação de dar coisa certa, mas de uma modalidade especial de contratos. Então, eu estou falando aqui primeiro das regras gerais das obrigações de dar coisa certa, mas adiante, lá no próximo semestre, vocês vão ver algumas regras específicas atinentes a determinados contratos, como por exemplo nos contratos comutativos, a obrigação de garantir pelos vícios ocultos. Tá? Bom, gente, aí nós temos aqui essa história de caso fortuito e força maior, né? Lembrando só que o caso fortuito e a força maior são aqueles que vão afastar a culpa, né, do devedor. Eles têm dois requisitos, né? Quais são os requisitos? Ausência de culpa por quem alega, isso eu falei no semestre passado, por isso eu vou passar bem rapidamente. Ausência de culpa por quem alega e inevitabilidade do evento. Tá? Caracterizados esses dois, nós temos aí o caso fortuito e a força maior. Tá? Vamos lá. Quanto a condições, não me parece ter nenhum grande problema. Né? Eu acho só que a gente tem que combinar o artigo 234, só para a gente explorar todas as potencialidades do que se entende por culpa, com o artigo 392. O artigo 392 ele diz: nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveita, e por dolo aquele a quem não favoreça. Normalmente na obrigação de dar, tá, a gente separa a história de se o perecimento se deveu à culpa ou não do devedor, né, decorreu de culpa ou não do devedor. Agora, essa é a regra geral. Como eu disse, quando vocês forem estudar contratos, vocês vão acabar estudando regramentos especiais. E um deles é esse aqui, sobre contratos benéficos. Aqui, na realidade, ele está até deslocado. Ele ainda está dentro do livro de obrigações falando sobre responsabilidade civil contratual. Mas preste atenção que no contrato benéfico, aquele que faz a liberalidade, aquele que faz a bondade, ele só responde por dolo. Então, se eu vou doar um carro e no caminho para entregar o carro eu bato o carro e o carro sofre perda total, eu não vou ter que responder para o sujeito que vai receber, tá certo? Ou eu entreguei o carro e esqueci sei lá, de fazer uma revisão e o freio quebrou no caminho e o cara ele teve um prejuízo muito grande, perdeu o carro porque o freio estava quebrado, eu entreguei o carro com o freio quebrado. Bom, gente, é um contrato benéfico, eu não respondo aqui senão por dolo, tá? Eu não vou responder por simples culpa, tá? Então, mas a regra geral é que nas obrigações de dar coisa certa, tá? Apesar do artigo 392, a regra geral é que na obrigação de dar coisa certa eu vou divisar dois
aspectos principais. Primeiro, se houve culpa do devedor, e não tendo havido culpa do devedor, eu vou analisar quando é que aconteceu a tradição. Se a perda ocorreu antes da tradição, amarga o prejuízo o devedor, porque ele ainda é proprietário. Se a perda ocorreu depois da tradição, amarga o prejuízo o credor, porque ele já é o novo proprietário, desde que não tenha havido culpa de ninguém. Tá? É o exemplo do assalto, é o exemplo do cavalo que morre por uma moléstia, que ninguém sabia, assim vai. Tá? Bom, gente, continuando aqui, não se pode, por fim, esquecer que o devedor em mora não poderá, salvo o artigo 399, invocar caso fortuito ou força maior. Porque aqui, gente, também é importante a gente lembrar que a gente está falando sobre quais preceitos. A gente está dizendo o seguinte, olha, se o objeto se perder, né, sem culpa de ninguém, tá, quem é que amarga o prejuízo? Tá? Aí a gente diz, vamos analisar aqui se houve ou não a tradição. Beleza. Agora, e se o objeto já tivesse que ter sido entregue, não foi, e sem culpa de ninguém ele se perdeu? Aí tem uma regra específica, que é o artigo 399, que diz o quê? O devedor em mora, aquele que está atrasado no cumprimento da obrigação, por exemplo, responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Gente, o que a gente está falando aqui é o seguinte, é que se o sujeito ele deveria prestar dentro de determinado prazo, não prestou, mesmo que ocorra o perecimento sem culpa, eu não vou aplicar mais o artigo 234, eu vou aplicar o artigo 399, porque ele está atrasado. E aí ele responde mesmo que não tenha havido culpa. Então, a regra geral ela está no artigo 234. Mas nós temos algumas nuances dessa regra, que são o artigo 392 e o artigo 399. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido isso. Vão lá tomar uma água, depois a gente vai concluir a aula falando sobre deterioração da coisa. Gente, deterioração da coisa, né? Semelhante à perda, mas não idêntica a ela, é a deterioração da coisa. Né? Dispõe os artigos 235 e 236. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatida do seu preço o valor que se perdeu. 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com o direito de reclamar em um ou em outro caso indenização e perdas e danos. Gente, vamos lá. Essa história também aqui de deterioração, né, ela segue mais ou menos uma lógica semelhante. Houve ou não houve culpa do sujeito pela deterioração? Tá? Mas mais do que isso, aí vem o segundo princípio, né, que a gente tem que analisar, né? O segundo princípio, gente, ele diz que ninguém é obrigado a receber coisa diversa da que foi estipulada. Se a coisa se deteriorou, ela já não é a coisa que foi estipulada, ela é uma coisa deteriorada. Tá? Então olha que interessante. Aqui nós temos deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação. Por que ele pode resolver a obrigação? Pô, mas o devedor não foi culpado, ela deteriorou por um caso fortuito. Tá? O devedor não foi ele que tinha que entregar a coisa, que foi descuidado e ao entregar a coisa bateu a coisa, quebrou a coisa e deteriorou a coisa. Não foi ele. Né? E aí? Né? Por exemplo, eu vou entregar um carro e aí na hora da entrega, tá lá, eu tô com a chave para entregar, vem um motoqueiro, meu carro está estacionado, vem um motoqueiro e pum, dá uma batida bem grandona no carro, deteriorou o carro. Né? Gente, antes da entrega, deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, o devedor que é o antigo proprietário, aliás, que é o proprietário ainda atual, porque ele ainda não entregou as chaves,
Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação. Ele fala assim, olha, já não é mais a coisa que eu queria, essa coisa está deteriorada, eu não sou obrigado a aceitá-la. Né? Então, poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a coisa abatido do seu preço, valor que se perdeu. Fala assim, não, tudo bem, ó, o carro está batido, eu aceito o carro, mas você vai ter que me dar aí um desconto aí de 3, 4 mil reais para eu mandar consertar e deixar esse carro igualzinho que era antes. Mas eu não sou obrigado a aceitar. Beleza? Ninguém é obrigado a aceitar coisa diversa da que for estipulada. Artigo 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar em um ou no outro caso, perdas e danos. Gente, essa história de quando não há culpa, é até oportuno falar agora, né, porque eu não falei no 234, uma coisa é quando não há culpa. Quando não há culpa, resolve-se a obrigação. O que é resolve-se a obrigação? Todo mundo volta ao estado anterior. Né? E quem tiver que assumir o prejuízo, que assuma. Por exemplo, o proprietário res perit domino, né, no perecimento. Quem for o proprietário no momento do perecimento, amarga o prejuízo, mas as partes voltam ao estado anterior. Tá. Mas quando houver culpa, paga-se o equivalente mais perdas e danos. Tá? Gente, olha só, o equivalente mais perdas e danos, assim, ó, eu tenho que provar, eu tenho que evitar também enriquecimento sem causa. Por exemplo, eu vou comprar o carro do Pedro, né? Assinei o contrato para comprar o carro do Pedro, tá? Paguei pelo carro. Já seria, se o carro perecer antes da entrega, né, já seria uma consequência natural devolver as partes ao estado anterior, né, restituir o que foi dado. Né? Então, beleza. Né? Mas quando há culpa, eu não só restituo, como eu vou avaliar ainda se houve perdas e danos. Como assim avaliar se houve perdas e danos? Olha, eu vendi meu carro para o Pedro, tá? E aí, de pilantragem, Pedro ia viajar, tá? Ele já tinha todos os convites comprados para um evento turístico em outra cidade que não tem avião, ele teria que ir de carro, né? E aí, eu, na malandragem, recebi já o dinheiro. Na hora de entregar, eu tenho uma birra com o comprador, fui lá e bati, o carro sofreu perda total. Beleza. Gente, o equivalente, eu vou devolver o dinheiro que ele me pagou. Tá massa. Tá? E perdas e danos? Perdas e danos, ele vai me provar que ele precisava desse carro para comparecer ao evento turístico e ele gastou dinheiro nos convites, e os convites foram muito caros. Uma perda e dano aí, ó, um dano material. Tem que devolver o dinheiro desse convite. Ah, então vamos pegar esse exemplo de perecimento sem culpa. Eu, Rogério, vendi o carro para Pedro. Pedro precisava do carro para ir para um evento turístico. Tá certo? E aí, gente, eu no caminho parei meu carro no sinal, veio uma Kombi velha, bateu no carro, o carro incendiou, pegou fogo, perda total, eu consegui sobreviver, graças a Deus, etc. Houve culpa minha? Não. Mas houve o quê? Houve perecimento do objeto sem culpa do devedor, Rogério. Antes da tradição. Artigo 234, puro. Tá? Pedro já tinha me dado o dinheiro, vamos devolver as partes ao estado anterior, devolvo o dinheiro para ele e o prejuízo é meu. Tá? Agora, o Pedro precisava do carro para ir para o evento turístico. Azar dele. Azar dele. Eu não sou obrigado a pagar perdas e danos para ele. Não foi culpa minha o perecimento. Beleza. Tá? Agora, vamos lá para outra hipótese. Eu, Rogério, vendi o carro para o Pedro. Pedro precisava do carro. Pedro tinha pago um evento muito caro em outra cidade e precisava do carro para comparecer a esse evento. E aí eu fui de forma displicente dirigindo esse carro. Sofri um acidente com o carro, comprovadamente pela perícia por culpa minha. E houve perda total do carro. Pedro já tinha me dado o dinheiro do carro. Tá? O equivalente eu restituí. Beleza, isso é um efeito que acontece tanto quando eu resolvo a obrigação, que é restituir as partes ao estado anterior, quanto pode acontecer também quando há culpa minha, que eu tenho que devolver o equivalente. Tá? Então,
passei o equivalente do carro. Mais perdas e danos. O que são essas perdas e danos? Agora sim, como o carro se perdeu por culpa minha e ele perdeu o evento porque não tinha um carro, aí eu vou ter que indenizá-lo pelo valor dos convites e, se bobear, dependendo da gravidade da coisa, até mesmo um dano moral aí, a depender de que evento era esse. Bom, gente, e a mesma lógica acontece no perecimento, né? Aliás, acontece na deterioração. Vamos supor que ao invés da perda total, o carro sofreu uma batida, ele ficou amassadão, né? Não tem condições de circular, ele não sofreu perda total, ele precisa ser consertado, mas ele não tem condições de circular. Então houve a deterioração da coisa por culpa do Rogério que ia entregar o carro para o Pedro. Não houve perda, não houve perecimento, houve deterioração. Por culpa. Qual é a solução aqui que o código dá? Vamos lá. Sendo culpado o devedor pela deterioração, poderá o credor exigir o equivalente, né? Fala assim, olha, desfaz o negócio, me dá o equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar em um ou em outro caso indenização das perdas e danos. Então, gente, ele vai chegar e vai falar assim, olha, primeira hipótese, devolve meu dinheiro, não quero mais saber desse carro. Mas eu vou também te cobrar o valor dos convites. Beleza. Segunda hipótese, entrega o carro, me dá um abatimento, mas além disso, eu vou cobrar as perdas e danos relativas ao convite. Pronto, você pode. Ah, mas não está aqui que ele pode receber com abatimento. Gente, porque esse abatimento ele já integra a ideia de perdas e danos. Tá certo? Quando eu vou calcular perdas e danos, elas englobam não só o valor dos convites, mas o gasto que ele vai ter para consertar o carro. Beleza? Entenderam? Então, mas nesse caso sempre vai haver as duas hipóteses, porque ninguém pode ser obrigado a receber coisa diversa da que for estipulada. Então ele sempre vai ter a possibilidade de dizer não. Se não houve culpa, fala assim, não quero mais, resolve-se a obrigação, vamos voltar ao estado anterior. Ou, se houve culpa, ele pode dizer o seguinte, olha, me dá o equivalente aqui. E perdas e danos. Agora, lembre-se, perdas e danos têm que ser sempre comprovadas. Não é uma coisa automática. Quando a gente lê o código, fala assim, equivalente mais perdas e danos. Então a gente acha que perdas e danos elas vêm sempre. Não. A perda e dano ela tem que ser comprovada. Tá? Porque a indenização ela se mede pela extensão do prejuízo sofrido. Então eu tenho que provar um prejuízo para obter perdas e danos. Tá? Bom, seguindo, temos os melhoramentos. Né? Os melhoramentos, gente, eles são acréscimos à coisa. Né? Aqui a gente vê no nosso roteiro o seguinte, se a coisa sem culpa perece para o dono, ela também melhora para o dono. Né? Mesmo que o último não tenha contribuído para o melhoramento com o próprio serviço. Acréscimos podem ser acessões, e melhoramentos têm acepção ampla de beneficiamento, como reforma e embelezamento, embora aqui nessa reforma e embelezamento a melhor interpretação exclua benfeitorias voluptuárias, porque o cara pode também abusar do direito dele de exigir, né, uma restituição por esses melhoramentos. Vamos dar um exemplo concreto, Rogério. Vamos lá. Vamos supor que o sujeito tenha um terreno. Vocês já ouviram falar sobre formas de aumentar esse terreno por acessões naturais. O que são acessões naturais? Houve uma avulsão. Avulsão é um deslocamento abrupto de terra que aumenta a extensão da área. Vamos supor que por um fenômeno da natureza tinha um rio, né? Esse rio ele teve uma pororoca, a pororoca trouxe toneladas de terra, de terras muito, muito, muito férteis, que têm um alto índice de produtividade, e isso veio uma enchente, essa enchente espalhou essa terra por um pedaço grande da minha fazenda, um pedaço agricultável da minha fazenda, tá? Depois a água recuou, e quando a água recuou, ficou lá toneladas de solo muito, muito fértil para mim, coisa que não tinha. E aí eu começo a plantar, eu poderia começar a plantar numa área antes impensável. Beleza, olha que exemplo, né, surreal. Mas vamos supor que tenha acontecido isso. Isso aconteceu depois de eu já ter vendido, né, a terra.
Eu já tinha vendido a terra e aconteceu isso tudo. Né? Gente, olha o que diz o artigo 237. E aquele terreno que valia 100 mil reais passou a valer 200 mil. Né? Então vem o artigo 237. Até a tradição, veja, não tinha acontecido ainda a entrega do terreno. Né? Eu já tinha feito um contrato de promessa de compra e venda, mas não tinha ainda ocorrido a entrega. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir o aumento no preço. Se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação. Então eu chego e falo assim, olha meu amigo, aconteceu isso aqui, o terreno está valiosíssimo, aumentou 100 mil reais aqui o preço. O cara fala assim, eu não sou obrigado a aceitar coisa distinta da que foi estipulada, ainda que mais valiosa. Então, vem uma terra nova aí, eu não estou a fim de pagar. Né? Aí o devedor fala assim, você não está a fim de pagar? Então, meu amigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver o nosso contrato. Beleza, pode. Entenderam como é que isso incide? Tá? Com relação aos frutos, aqui ele ainda coloca aqui, ó. Os frutos percebidos são do devedor, cabendo ao credor os pendentes. O que é isso? O que já tiver sido colhido antes da tradição é do devedor. O que tiver pendurado ainda é do credor. Tá bom, gente? Porque ele vai junto com a coisa quando a coisa lhe for entregue. Tá? Eu acho que com isso já tá bom, né? A gente pode encerrar por aqui e na próxima aula a gente continua vendo o restinho a partir da obrigação de restituir. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção.